Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 16 de novembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, amigo, mais uma vez, estamos aqui. Ontem, vocês devem lembrar, se você viu, você sabe do que nós estamos falando, e se você não viu, dá uma voltadinha aí, vai ver os vídeos, nossos vídeos passados, contam toda a nossa história, conta todo o nosso ponto de vista, né? Conta toda a nossa... no nosso entendimento das coisas que acontecem no Botafogo. Nós não somos aqui um canal jornalístico, nós somos um canal de comentários, né? Nós fazemos comentários, nós fazemos algumas análises e nós vamos em busca das notícias que os outros amigos veiculam, né? Os outros canais veiculam. E você sabe, esses dias muitas coisas estão sendo noticiadas com relação à SAF, dinheiro, diretores da Eagle que foram demitidos ou que saíram, outros que foram nomeados, né? A capacidade do John Textor de se levantar. Eu sempre disse que sou favorável à permanência do John Textor, eu quero o John Textor. John Textor é um cara que ele colocou dentro do Botafogo o coração. Então, por isso que ele vai ter muita dificuldade em se desfazer do Botafogo. Ele não vai perder o Botafogo a qualquer preço, correto? Ele não vai vender o Botafogo por qualquer motivo. Ele vai, sim, brigar até o final. E, às vezes, nessa questão, a gente vai ser um pouco prejudicado. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu queria um cara que fosse assim como o John Textor. Fora isso, eu queria alguém que pudesse gastar dinheiro sem pensar. Por isso que eu falei, cara, se não for o John Textor, eu gostaria que fosse ali um fundo soberano lá da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, de algum lugar, mesmo. Por quê? Porque esses caras não ganham dinheiro. Eu fiz até a comparação, né, de alguém que compra uma Ferrari. Né? O cara compra uma Ferrari, o cara não compra uma Ferrari para valorizar. Agora, não, vou guardar ela aqui para valorizar e vender lá na frente por um pouco a mais. Ele não compra para isso. Ele compra para andar. Se furar o pneu, ele troca o pneu. Né? Se precisar óleo, ele bota óleo. Ele não vai comprar uma Ferrari para valorizar uma Ferrari. É a mesma coisa o cara que está lá no fundo árabe. Ele não vai pegar o Botafogo para valorizar o Botafogo para vender para outro árabe lá na frente, ou para um europeu, ou para um americano. Não, ele vai comprar e vai gastar. Né? Esse cara ali, ele não está preocupado. Né? O prazer dele é gastar dinheiro. É lógico que ele não é burro, ele não é bobo. Né? Olha o caso do Bahia, né? que é o Grupo City, né? O caso do Bahia, que é o Grupo City. Ele não gasta o dinheiro à toa, mas gasta o dinheiro. Tá botando dinheiro lá agora. Vão construir lá o CT do Bahia. Né? Então, estão buscando ali a administração da Fonte Nova. Então, é por aí, tá? Investimento em alguns jogadores. Né? O próprio treinador vai até a Europa lá fazer um estágio lá com Guardiola, com outros treinadores do grupo. Então tem toda uma metodologia, essas pessoas, né? Esse grupo. Mas não tem medo de gastar dinheiro. Eles gastam dinheiro. Então eu gostaria, se não fosse o John Textor, que fosse um fundo árabe. E com o John Textor ainda negociando para estar à frente ali, como CEO, qualquer coisa desse tipo. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque isso é um assunto que eu não entendo. Então não vou ficar aqui discutindo. Bom, mas esse era um assunto que estava vindo do Botafogo. O outro assunto, que ontem, inclusive, nós falamos sobre os zagueiros, né? A contratação do Riquelme, que ontem ia entrar no jogo, mas, cara, o Sport teve 2 jogadores expulsos, e aí o cara tentando fazer um reajuste lá,
acabou botando o garoto numa furada, mas já era o final do jogo, não sofreram gol nesse período, né? O jogo foi 5-1 pro Flamengo, e isso colocou até o Flamengo na liderança do campeonato, porque o Palmeiras acabou perdendo pro Santos. Então, cara, o Riquelme entrou, mas jogou muito pouco. Então não deu nem para ver as qualidades do garoto. Mas ele vai vir para o Botafogo, parece que já está tudo certo, porque o próprio presidente do esporte já comentou. Ontem até também o Venê Casagrande postou, 1.300.000 dólares, se não me engano, dá 11 milhões de reais. Parece que esse é o valor que vai se pagar ali pelo Riquelme. 18 anos... Então, está vindo. Outro assunto também que foi comentado, e agora eu acabei de ver, cara, eu pensei até que ele fosse mais velho, mas não é. É a questão da renovação do Alexander Barbosa. Alexander Barbosa tem contrato até o final do ano que vem, e o Botafogo já está procurando ali uma renovação. Uma renovação. Cara, o Alexander Barbosa, ele é muito grato ao Botafogo. Ele já demonstrou o desejo de ficar, quer ficar, mas, cara, todo mundo quer dinheiro. Essa quem quer dinheiro, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, quem quer dinheiro, vem pra cá. O cara vai pra onde tá o dinheiro. E o Barbosa mesmo explicou, cara, tem meus empresários, é preciso conversar, e eu fui ver até a idade do Barbosa, ele tem 30 anos, cara. Então, um zagueiro novo. É um zagueiro novo. Que tem ali pelo menos se eu fosse o Botafogo, eu faria o seguinte, cara, vamos fazer aqui uma extensão do seu contrato, eu vou te dar mais 2 anos de contrato. Se você não tem como aumentar no nível que o jogador quer, pelo menos aumenta o prazo do contrato, né? Porque o jogador se sente seguro. Pô, peraí, entre fazer um contrato ali ganhando 2 milhões, um contrato de 2 anos, eu tenho aqui um contrato de 3 anos ganhando 1,5 milhão. Cara, isso aí é um tipo de vantagem que você pode oferecer. Eu, se fosse o Botafogo, eu faria isso. Tentaria chegar o mais perto do salário que ele quer, os seus empresários querem também negociar, e estenderia um pouco o valor. E lá na frente faria uma negociação, porque segundo o próprio Barbosa, ele tem mercado. Mercado da Arábia, como eu falei, mercado da Arábia Saudita, mercado do Catar, mercado dos Emirados Árabes. Ele tem mercado. Mercado da Espanha, mercado da Turquia, então tem mercado também na Europa. Mercado dentro do Brasil, tem clubes. Eu faço você lembrar o caso do Júnior Santos. O Júnior Santos estava no Botafogo, o Botafogo ia dar uma valorização de salário para ele, já tinha dado, inclusive, quando o Atlético Mineiro vai e oferece o dobro do salário. Cara, aí o próprio Botafogo ainda pagaria o Botafogo pelo passe do Júnior Santos. Então o Botafogo falou, cara, o dobro do salário eu não tenho como te pagar. E, cara, você está fazendo uma ótima... O próprio John Textor falou, você está fazendo uma boa escolha pensando no seu futuro. Pela sua idade, pelo tempo que você tem de carreira, pela frente e por essa oportunidade. É uma boa oportunidade para você, nós vamos facilitar. E aí o Botafogo fez negócio com o Atlético Mineiro e o Júnior Santos foi. Então é o caso do Barbosa, cara. É o caso do Barbosa. Eu tenho certeza que o Barbosa não agiria com o Botafogo na questão de sair de graça. Sair de graça, correto? Eu lembro você também, o caso do De La Cruz, que era do River Plate. Estava terminando o contrato, ele fez uma renovação rápida, para quê? Para obrigar o Flamengo a pagar a multa rescisória. Então eu acredito que o Barbosa vai fazer assim também. Cara, já que eu tenho que sair, vamos procurar um clube que pague aí uma multa. Diminui o valor da multa e eu vou procurar um clube que pague esse valor para poder sair. Foi o caso também do Gregory, né? Pô, cara, quem vai pagar X por um jogador de 30 e poucos anos? Mas veio lá o Al Rayyan, o menino lá, o Arthur Jorge pediu e o Botafogo e o Al Rayyan veio e contratou o Gregory. Quem sabe até o Al Rayyan também não leva o Barbosa. Porque tá lá no time do Arthur Jorge, cara. O Gregory, inclusive, tá fazendo até gol.
Os gols que o Gregory fez no Botafogo, eu acho que ele já fez lá no Arraial. Acho que ele já fez 2 gols lá. Eu sei porque eu conheço ali o Arraial. Sei como é que funciona ali o time do Arraial. Então, é bem por aí. Bom, mas ontem nós fizemos o nosso vídeo falando dos zagueiros. Você se lembra que eu coloquei aqui, né, alguns zagueiros. Não coloquei o Riquelme porque o Riquelme ainda não tem o perfil dele direitinho, ele ainda é sub-20, então o perfil dele não aparece ali no coisa do esporte, né? No elenco do esporte que eu procurei pelo Transfer Market, não aparece o Riquelme. Mas ele procurando depois eu fui ver o nome dele todo, é Felipe Riquelme, ou Riquelme Felipe, uma coisa assim. Aí eu fui ver que ele tá lá, mas é sub-20, então não tem nem a foto dele ainda, o perfil, o histórico dele, não tem porque ele não jogou, né? Então, mas ontem nós falamos sobre os zagueiros, né? Eu falei sobre o Sousa, né? Não botei o Sousa aqui também, porque como nós precisamos mais de um zagueiro pelo lado direito, o Sousa joga mais de volante ou pela esquerda, eu não coloquei o Sousa. Mas falei também do Zuculini, que eu também não coloquei, zagueiros do Racing. Falamos sobre o caso da Argentina, né, que está com um problema financeiro muito grande, os clubes argentinos. Falei sobre o mercado argentino, que seria um bom mercado para se você investir em virtude dessas dificuldades, né? Falamos sobre o Johan România. Eu comecei falando Johan România e depois comecei a falar Ivan România. Pô, confundi tudo. Mas é Johan România o nome dele, o zagueiro do San Lorenzo, colombiano, né? Ele é colombiano ou equatoriano, uma coisa assim, acho que é colombiano. Então, o Johan România, falamos sobre ele, botei os dados dele aqui. Lucas Fasson, botei os dados do Lucas Fasson aqui, né? Então, o Abner, botei os dados do Abner aqui, que é um zagueiro que o Botafogo já procurou, cara. O Juventude praticamente vai dar um abraço, adeus Viola. Vai para a segunda divisão e jogador de segunda divisão, jogador de segunda divisão. Você lembra o que aconteceu com o Jair, que estava no Santos na segunda divisão e o Botafogo contratou porque o salário não dá para pagar, cara. Então, hoje eu vou falar sobre os laterais. Vou falar sobre laterais direito e laterais esquerdo. Por quê? Os dois juntos. Porque são poucos. São poucas opções. Eu procurei reduzir um pouco a minha busca. Não, eu não reduzi a busca, eu reduzi os escolhidos. A busca é contratos vencendo em 2026, 2027 e 2028. Jogadores de 23 a 30 anos. Essa é a minha busca. Zagueiros. Aí agora eu estou com laterais direito e laterais esquerdo. Na lateral direita, nós já temos o Vitinho e o Matheus Ponte. Mas pode ser que um desses seja vendido. Botafogo também precisa fazer dinheiro, precisa diminuir um pouco a folha salarial. E você tem como buscar, cara. Você tem como buscar. Então vamos lá. O lateral direito, eu vi, cara, ontem inclusive, o Igor Silva. Igor Silva, ele tem 29 anos. Igor Silva, ele tem 29 anos, tem 1,73 m. Ele tá no Lorient da França. Ele joga no Lorient da França. Ele já jogou no Olympiacos e aqui no Brasil ele jogou no Comercial de Ribeirão Preto. Comercial de São Paulo, né? E o valor dele é de 1 milhão de euros. Correto? É o Igor Silva. Você vai ver aqui, Igor Silva. Você vai ver ali os dados, tá tudo marcadinho em azul, as coisas importantes. Então, Igor Silva foi o primeiro que eu achei. O segundo foi o Martirena, do Racing. Ele joga mais como fosse um ala, né, cara? Muito ofensivo, muito eficiente ofensivamente. Ele é muito eficiente na parte ofensiva do campo e defende razoavelmente bem, tá? Então, o Martirena, ele tem 25 anos, é jovem, né? 25 anos, 1,74 m, pertence ao Racing da Argentina e o valor dele é de 6 milhões de euros. Cara, você tem um Vitinho ali, você vende o Vitinho ali por 20, 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, jogador de seleção brasileira, você compra um por 6.
Dá para chegar lá na Argentina e comprar por 6. Estou falando isso porque você não precisa também gastar todo esse dinheiro. Mas tem ali o Martirena. O outro é o Hurtado, do Bragantino. Hurtado do Bragantino. Cara, eu já falei, o Bragantino é um excelente time para você negociar. Ele não segura jogador, cara. Ele não segura jogador. O histórico do Bragantino até é um time empresa, né? É um time empresa, não é SAF, é um time empresa, pertence à Red Bull. Ele tem o propósito de fazer dinheiro. Então, o Hurtado, lateral direito do Bragantino, seria um excelente nome também para o Botafogo. Ele tem 23 anos, 1,78 m, gosto muito desse jogador, e ele custa 3 milhões de euros. Cara, olha só o lucro que você vai ter num jogador como esse, cara. 23 anos. Com 25 anos, esse cara ainda pode ser vendido. Então, Hurtado. E o quarto, que eu achei também no pulo do gato ali, o Montiel. O Montiel do River Plate. Ele é do River Plate. Tem 28 anos. Tem 1,75 m e custa 5 milhões de euros. Montiel. Também, cara, para estar no River Plate, é um excelente jogador. Tem que ser um excelente jogador. É Montiel o nome dele. Se não me engano é Gonzalo Montiel, um negócio assim o nome dele. Mas é Montiel, tá lá no River Plate. Então esses são os laterais direitos, né? Vou repetir. Igor Silva, Martirena, Hurtado e o Montiel. 4 laterais direitos que você poderia chegar. Aí vem os laterais esquerdos, lembrando, todos eles vão estar aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá? Aí vem os laterais esquerdos. O primeiro deles, você deve lembrar, fez um gol, inclusive, na Copa Libertadores da América contra o Flamengo, é o Benedetti, do Estudiantes. Não sei se vocês se lembram que o Flamengo acabou se classificando nos pênaltis, se não me engano. Acho que foi nos pênaltis contra o Estudiantes. Mas aí o Flamengo ganhou aqui e lá o Estudiantes ganhou com um gol desse cara, o Benedetti. Lateral esquerdo, ofensivo, muito forte, né? Tem muito poder ofensivo também. Então o Benedetti tem 24 anos, olha só, tudo dentro dessa 23 a 30 anos. Foi a margem que eu dei ali para procura, para busca. 24 anos, 1,75 m, é do Estudiantes e o preço dele ali, pelo Transfer Market, pode ser um pouco mais, um pouco menos, cara, mas você não pode fugir muito. Você não vai pegar um jogador que ali no Transfer Market está como 1.800.000 euros e comprar o cara por 10, né? Não é assim que funciona também a diferença. Então ali está como 1.800.000 euros. O segundo, cara, sempre gostei também desse jogador. Não é bom defensivamente, mas ofensivamente ele é fortíssimo. Tanto pela profundidade, como fazendo ali times que jogam no 3-5-2. Cara, ele faz um meio-campo maravilhoso, pode jogar no meio-campo, é muito bom, ofensivamente muito forte, excelente na bola parada. Cara, muito forte. É o Juninho Capixaba, cara. Juninho Capixaba. Cara, você vai ter Alex Telles, você vai ter Juninho Capixaba e você vai ter lá por ali o Marçal. Cara, mais uma vez, Bragantino não guarda jogador. Bragantino negocia, chega lá e paga. Valor do Juninho Capixaba hoje é 6 milhões de euros. Ele tem 28 anos, quer dizer, já não vale mais 6 milhões de euros. Você pode chegar lá com 5, com 4 você vai comprar, cara. Então não tem como o scout não vê esse tipo de jogador. Inclusive hoje o próprio Thiago Franklin falou sobre isso no vídeo dele. Ele falou, cara, não precisa você buscar jogador de 18 anos. Não precisa. Você pode ir num de 28 para você manter base. Esses jogadores, tipo Barbosa, você faz um contrato para ele de 3 anos, cara, você tem zagueiro para 3 anos. Você pega o Juninho Capixaba, 28 anos, cara, ele só... Juninho Capixaba, com 28 anos, só sai se for para o mundo árabe. Para a Europa não vai mais. Para os Estados Unidos não vai mais. Só vai para o mundo árabe. Então você tem jogador para 2, 3 anos ali para fazer a tua base. Você precisa ter uma base para dentro dessa base você botar jogadores de
das divisões inferiores. Você tem a base, aí você lança jogadores novos, Cadi, né? O menino Riquelme, mas você tem uma base. Então o Thiago Franklin falou sobre isso, eu concordo. Sempre falei sobre isso também, tem que ter base. Um time base, espinha dorsal para você poder lançar jogadores novos, revelações. E o último é o Lucas Esquivel, que eu já cansei de falar nele, já botei ele aqui cansado. Já tô até cansado de tanto colocar o Lucas Esquivel aqui. Do Atlético Paranaense, mas parece que o Atlético Paranaense vai subir, então pode ser que fique um pouco mais difícil de contratar. Mas o Lucas Esquivel tem 24 anos, é argentino, 1,83 m, aí você já facilita também na sua, né, altura, na sua base de defesa. É do Atlético Paranaense e o valor dele é de 3 milhões de euros. Eu acho que hoje o Atlético Paranaense não deve vender por menos de 6. Ou até 10. Mas não vale. Aí, cara, é chegar lá e negociar. Então, esses jogadores estão no vídeo de hoje dos laterais. Falei sobre laterais direito e sobre laterais esquerdo. Cara, por enquanto, vamos ficando por aqui. Amanhã eu vou falar sobre os volantes. Né? Volante. Então, eu espero que você vá nos comentários e fale ali o que você acha. Qual a sua percepção de laterais? Qual o lateral que você gostaria? Qual o lateral que você lembra? Tem muitos, cara. Aí tem lá Mateuzinho lá no Corinthians. Tem jogador até tá pro pau. Eu não peguei esse porque não me interessa. Esses aí pra mim não interessa, mas pra você pode ser importante. Vai lá nos comentários e diz qual o jogador que você quer. Ok? Então é isso aí. Um grande abraço e saudações alvinegras.